sou o Alex Fonseca e começa agora o 5º episódio do Fonseca Cast, o podcast voltado para pessoas que erram, acertam, se movimentam e ensinam os outros através de suas ações e palavras. Eu tô com um cara aqui hoje que é um grande amigo, cara fera e super alto astral. Como que você faz para manter o seu alto astral, Bertinho? Alex, conta pra galera. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Bom demais te ver, cara. Um prazer, né, inenarrável, né, estar aqui com vocês. Cara, esse alto astral é uma coisa que vem, eu acredito que dos meus ancestrais, tá? Ah, é? Eu acho que eu já nasci desse jeito. Você já nasceu assim? Mamãe já olhou para mim e falou assim: sossega esse guri aí, porque já tá querendo demais ao nascer, né? Então, assim, realmente eu procuro estar bem com a vida, estar bem com a natureza. Alguns falam que é defeito, outros falam que é virtude. De ser otimista, de achar que as coisas podem sempre dar certo, e com isso vem um tom de credibilidade nas pessoas que às vezes me prejudica, e já prejudicou. Por acreditar, né, por achar que todo mundo é bom. Mas eu, sinceramente, cara, eu tava numa psicóloga, sem querer estender muito. Vai lá. E ela falando comigo: olha, você tem que tomar cuidado, porque isso aí pode te trazer prejuízo e tal. E eu já tô com 62 anos e escutei essa observação fazem uns 5 anos. Aí eu falei com ela assim: doutora, eu vou ser bem sincero com a senhora. A senhora quer saber que dia que eu vou mudar? Nunca. Eu prefiro acreditar e ser assim. Então, não é só eu que tenho essa visão de que você é alto astral? Eu não sei se é alto astral, cara, mas assim... Eu te acho muito animadão, cara. Muito animadão. Eu gosto de ver as jovial. Coisas acontecendo, apesar dos 62 anos, né, Alex? Eu me sinto jovial mesmo, né? Eu me sinto assim um cara muito... eu não sei, eu acho que eu capturo a energia das pessoas, e às vezes tem muito empreendimento, tem muita ideia, tem muita coisa que eu apoio, né? E acho que nós temos que seguir. E não é questão de ser jovial, é de acreditar, cara. Aquilo que eu tô falando bem, que eu trouxe bem no início, né? É acreditar nas pessoas e achar que as coisas vão dar certo. E apoiar, né? E estar junto no que for possível. E o que é acreditar nas pessoas, Albertinho? Alex, cara, é sentir a energia. Eu resumiria. Você acredita nesse lance de energia? Acredito. Eu acredito. Eu acho que a vida, o dia a dia, ele nos rege por uma energia, né, divina. Né? E entre as pessoas, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, eu acho que essa questão da energia é muito importante, é uma coisa que a gente tem que se preocupar em sentir, avaliar, criticar, né? Para poder ir tocando a vida, ir tocando as amizades, os relacionamentos, as dúvidas, as inseguranças. Então, eu acho que a energia, ela rege tudo, né? Eu acredito bastante. Você disse que acredita que esse alto astral seu veio da sua ancestralidade? Acredito. Como é ou era seu pai e sua mãe? Alto astral demais. Demais? Os dois são vivos? Não. Mamãe morreu fazem 3 anos pouco e meu pai é vivo. É pouco tempo, morreu aos 85 anos. Minha mãe morreu faz 3 anos também. A 85 anos? A sua tinha quanto? A minha é nova, jovem. 60 e... Acho que 65, hein? Caramba. Novinha. Praticamente... Menina. Praticamente... Você tem 62 anos. 62. É um menino. Praticamente da minha idade, né? Mas assim, meu pai e minha mãe, nós somos 5 irmãos, né? Então, só me permitindo apresentar aqui, eu sou o Alberto, avô, né, pai dos 2 filhos, Gabriela e Pedro, avô de 5 netos, aí vem tem 5 netos, Lucas, Bernardo, Júlia, Arthur e Bebela, Isabela, né? E meus pais... a Luísio e a Maria Célia, e eles sempre foram muito alto astrais, porque nós somos 5 irmãos, todos homens. E papai era um cara, assim, muito alegre enquanto estava dentro de casa, mas um baita executivo do mercado, né, do agro, né, muito rígido. E eu achava aquilo tão estranho, rapaz, porque meu pai era um cara duro, rígido, impositivo, acompanhava, cobrava, cercava, e em casa ele dava uma relaxada. Era um doce, brincava com a gente. Portanto, assim, eu acho que eu trago isso da própria educação caseira, por ter sido um menino que foi vendo isso, e às vezes estranhava, porque às vezes eu ia com ele pro trabalho, e as pessoas, não, doutor pra lá, doutor pra cá, ele é todo sério. E ele era um cara brincalhão demais com a gente.
Me lembrei, vindo para cá, do episódio bastante interessante do papai. Eu tinha 3 anos de idade e nós mudamos para Brasília. E, de repente, meu pai começou a me levar num galpão, onde eu só via lata, tubo, e as coisas iam se transformando, e tinha um preto muito forte lá, gordo, chamado Ítalo, sempre vestido de macacão, só que eu tinha 3 anos. Então não entendi muito aquele troço. E aquela bagunça de lata velha, pega daqui, lata de tinta, e foi se transformando, até que 2 anos depois, eu indo, como eu costumava fazer, ia nos domingos com meu pai, né, nesse galpão, eu percebi que o que ele estava consertando era um avião. Olha que que legal, ele havia cara. adquirido capotado. E ele consertou o avião e eu fui o primeiro a voar com ele nesse avião. Você voou nesse avião, então? 5 anos. O avião, mal tinha um banco para quem pilotava. E eu ia do lado em pezinho com 5 anos. E a gente morava em Brasília. Eu fiz esse primeiro voo nessa lata velha. Teu pai pilotava? Pilotava, ele tinha brevet, tinha tudo. Tinha tudo. E naquela época, cara, era muito louco porque você pousava e decolava na base de código Morse. Então você ficava na cabeceira da pista. Tinha uns sinais dados pela torre de controle do tráfego aéreo, e era o código Morse, era o código que eles usavam nos telex, nos telégrafos antigamente para a guerra. E o código Morse era o que saía nas lâmpadas com o código falando assim: você pode decolar, você pode pousar, avião em pouso, espere. Isso não tinha radar? Não. Não tinha radar? Não existia radar. Que loucura, hein? Nem rádio. Rádio estava chegando nos aviões naquela época. Era 1966, 67. Não sabia disso, não. Então, teu pai pilotava avião e você voou de avião com ele através de código Morse com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. E essa alegria, né? E papai sempre foi um cara que nos fins de semana sempre nos levou para passear. Parques, cachoeiras. Então, desde novinho, essa alegria vem. Eu e meus 5 irmãos, tudo escadinha. Tudo pertinho do outro. Teu pai carregava todo mundo? Carregava todo mundo. Né? Inclusive quando dava os amigos. Ah, é? Então, bando de moleque. Que bando de moleque. E mamãe no meio daquela confusão. Então é disso que vem essa animação tua. Porque a casa era muito alegre. Toda vez que eu troco uma ideia contigo, eu sinto isso. Você irradia alegria. Você acha que isso tem uma pegada de inocência a ponto das pessoas tirarem proveito? Ou você é capaz de sentir esse tipo de comportamento nos outros e consegue se afastar antes? Não. Eu acho que é um pouco de inocência mesmo. Né? E as pessoas tiram proveito. Tira, né, cara? Tira. Eu me divirto com isso. Porque o cara tá achando que tá me enganando e tal, e às vezes eu pego, né? Ou a cara, né? O cara ou a cara, sendo homem ou mulher. E às vezes eu pego isso. Só que eu dou corda. Eu me divirto com isso, assim. É interessante a gente falar sobre isso, Albertinho, porque isso aí é uma pegada bem sentimentalista. E tem um lado intuitivo, não tem? Tem sim. E ao mesmo tempo, você falou do seu pai, né? Que tinha 2 faces, 2 comportamentos no dia a dia. E você é um cara que é do mercado financeiro, né? É voltado para exatas, que não necessariamente a intuição é válida. Você é voltado para números. Como que você concilia isso? Como que você lida com isso? Que jeito que é seu dia a dia nessa parada? A intuição, ela vale, mas ela é perigosa também. Porque às vezes ela pode te levar para lugares... Engana a gente, né? Às vezes você acha que é intuição, mas é por emoção. Como as pessoas, às vezes, nessa parada de querer abusar de você, né? E isso você percebe nitidamente, né? Mas como eu te disse, depois de viver 46 anos, né, na vida profissional, e trabalhando dessa forma... Sempre com dinheiro, Albertinho? Sempre com dinheiro. Eu comecei aos 18 anos de idade, né, trabalhando no antigo Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Eu estava namorando uma moça com a qual fiquei casado há 38 anos. Caramba. E ela engravidou. Aí, rapaz, eu desesperado, naquela época, o que eu fazia? Nem primeiro grau eu tinha, nem o primeiro científico, né? E eu tocava violão na noite, lá em Belo Horizonte. Você toca violão em barzinho? Pra fazer um dinheirinho, Você toca violão ainda? Toco, mas não profissionalmente, não toco na noite. Eu curto um violão, curto um contrabaixo, né? Mas aí, rapaz, eu só tinha isso e me apavorei e fui batendo de porta em porta, tentando um emprego, falando com as pessoas e tudo mais. Aí um amigo se sensibilizou e me indicou para conversar com um assessor do banco. Aí eu comecei nessa área financeira, né? Foi rapidinho, eu já vi que era aquilo que eu queria, cara, impressionante. Aí isso me estimulou a estudar,
a fazer uma faculdade anos depois, a me preparar para concursos. Então, primeiro que você começou a namorar, tua namorada engravidou. Engravidou, né? Aí nós casamos. Você ficou desnorteado. Fiquei desorientado, perdido, apavorado. Aí surgiu a oportunidade que você levou para a vida toda. Foi. Mas aí a gente fez de tudo um pouco, né? Eu trabalhava no banco, a gente fazia perfume, a gente fazia bijuteria, a gente vendia na feira hippie lá, que é a feira de artesanato de Belo Horizonte. Não éramos hippies, mas vendíamos, né? Eu ia te perguntar não era ripongo, não. E no trabalho, eu sempre fui esse cara alegre. E mesmo anos depois, muitos anos depois, me tornando executivo do mercado financeiro, né? Em Belo Horizonte, depois Brasília, depois no Rio, depois em São Paulo, eu sempre fui brincalhão, eu sempre cheguei com alto astral, eu sempre abri o bom dia, né, para turma e a sala da tarde sorrindo, né? Então, é isso, cara. Né? E o que é o mercado financeiro hoje, Albertinho? O que você faz? Você é aposentado no banco? Eu sou. Você é aposentado, né? Você aposentou com que idade? Eu me aposentei aos 54 anos. 54, né? Aposentou novão. Eu mudo um pouco, eu detesto essa palavra aposentadoria, viu, Alex? Eu acho que eu passei a ter renda passiva. É isso que eu ia falando. Na verdade, você tem uma renda passiva. Né? Porque a gente não pode parar, não é isso um jargão para as pessoas. Eu não consegui parar. Então eu continuei na área, logo que eu me aposentei no banco, né, aos 54 anos, eu estou com 62, eu continuei trabalhando. Aí eu fui para o Cicobi, trabalhei na agência lá de Betim como gerente geral, trabalhei na agência da Savassi em Belo Horizonte. Aí recebi uma árdua missão, rapaz. Estava numa academia, encontro com o filho de um amigo lá em Belo Horizonte. Recebeu o quê? É uma árdua missão. Que isso? Árdua missão. Uma árdua missão. É uma árdua missão que Deus aqui mandou. Eu estava no Cicobi, já tinha um ano de aposentado. Me desculpe estar divagando um pouco, né? Mas não, são mas histórias a ideia é essa. Derivam, né? Derivam das perguntas também, do sentimento. Eu larguei do Cicobi, saí do Cicobi, falei, agora eu vou viver um momento sabático, eu vou para Portugal, cara, e não sei que dia eu volto. Né? E eu estava separando da minha antiga esposa e companheira, a Maria, depois de 38 anos de convivência. Caramba. Eu falei, eu vou para Portugal e tal, e com esse negócio na cabeça, e agora eu vou para academia, não quero saber mais de trabalhar. Aí, com uma semana que eu tava nessa vida boa, lá na academia... Foi para Portugal? Não foi? Não. Nessa vez não. Já tinha ido e fui depois. Mas dessa vez não. Eu fui para academia e encontro com o filho de um amigo que estava aqui em Pouso Alegre, colega superintendente do banco aposentado. Aí ele me resolve ligar pro pai dele. Ô pai, adivinha que eu tô aqui na academia? O Albertinho, que eles me chamam, o nome de guerra é Albertinho, né? Ele falou, uai, você tá com o Albertinho? Poxa, eu preciso falar com ele e tal. Eu achei que aquilo era uma coisa boba. Ele, pô, Beto, você tá aí com o Guilherme aí e tal, cara, bom demais. Rapaz, nós estamos atrás de uma pessoa aqui para vir para Pouso Alegre, numa missão assim, foi assim que você chegou aqui. Foi. E eu falei, cara, ele falou, eu posso te ligar depois? Você deve estar ocupado aí e tal. Eu falei, pode, vamos conversar de noite. Aí nisso, à noite eu recebo o telefonema dele, estava em Belo Horizonte, passagem comprada para Portugal, querendo vazar. Ah, você já estava com a passagem comprada? Já Caramba. Tava. E o que eu imaginava? Eu ia para lá levando, né, uma malinha pequena, meu violão, que eu sempre carrego, né? E ele me explicou, falou assim, cara, aconteceu um problema aqui em Pouso Alegre e na minha carreira eu tinha uma especialização forte em gestão de fundos de investimento, auditoria, umas coisinhas assim. E ele falou, cara, nós descobrimos aqui, nós assumimos a prefeitura de Pouso Alegre e a gente descobriu um desvio grande no Instituto de Previdência daqui. E a gente está alinhando com a Polícia Federal uma grande operação. Depois eu te explico, você pode vir aqui para conversar com a gente. Então a gente quer fazer esse convite para que você seja um interventor aqui desse processo, porque a gente precisa de uma figura para ser o interventor. E nada melhor do que uma pessoa que tem essa história de conhecimento de mercado financeiro, fundos, auditoria e tal, porque vai precisar disso. Falei, bom. Aí ele me conquistou nisso aqui. Falou, cara, estão envolvidas 4.000 famílias com risco de perder a aposentadoria. Caramba. Aí eu, caramba. Aqui em Pouso Alegre? Aqui em Pouso Alegre, eu lá, à noite, lá em casa. Falei, caramba, cara. Você estava morando onde? Em Belo Horizonte. Você estava em BH? BH. Eu nunca fiz nada pelo meu país. Pensei desse jeito. Quer saber? Eu vou lá conversar com eles e ver qual é desse negócio aí, dessa parada. Peguei meu carro, combinei 2 ou 3 dias depois. Isso em que ano? Isso foi em 2018.
era março de 2018, virando abril. Tá? Era iniciozinho de abril, para ser mais exato, 2018. Peguei o meu carro e vim para cá, eles me explicaram. Né? Tinha uma quadrilha cooptando prefeitos, cooptando gestores dos fundos de previdência municipais no Brasil inteiro, eram 30 fundos envolvidos. Nossa. Aí me descreveram a operação e tornaram a perguntar, você topa esse desafio? Não Era vai ser maior do que fácil. você imaginava. Era maior. Aí eu topei e acabei chegando aqui em Pouso Alegre, né? E assumi esse desafio aí, que graças a Deus considero que foi vitorioso, pelo fato da gente ter avançado, recuperado e descoberto detalhes da operação, conseguido sustar, interferir nesse processo de cooptação criminoso que estava envolvendo 30 prefeituras do Brasil. Caramba! E eu brinco, porque a primeira vez que eu fui na Polícia Federal, porque eu tinha que ir lá de mês em mês para prestar conta, bater papo, definir estratégia, eu sempre tirava uma foto. Galera, estou entrando pela porta da frente, viu? Vocês não tenham dúvida. E assim foi um trabalho bacana que deu certo. Que bom, teve um desfecho legal. Ô, Albertinho, eu senti que na hora que você falou do início dessa situação e quando você disse que nunca tinha feito nada pelo seu país, você se emocionou um pouco, né? Foi, cara, sim. E isso me fez desistir da ida para Portugal, né? Eu consegui... Você encarou como uma missão. Eu encarei como uma coisa divina. Eu encarei. Deu pra perceber. Eu encarei, cara, porque eu falei, bom, então agora chegou um sinal de Deus. Você salvou essas pessoas, de certa forma. Não eu, porque eu tive um pouco da sua energia envolvida naquele todo. Criou um mecanismo de solução para várias famílias. Criou um mecanismo de busca pela solução. Interessante. Nós conseguimos dar uma sobrevida no Instituto, que depois, por força estatutária, ele tem que ser gerido por funcionários públicos municipais e não o Albertinho, um mero forasteiro, mas que na época tinha as qualificações para poder dar uma arrumadinha na casa. Aí nós montamos uma quase equipe, com 5 pessoas, inclusive eu. Para você ter uma ideia, cheguei lá, o Instituto tinha 33 pessoas, né? Nós conseguimos afastar e mandar para casa 17 e ficamos trabalhando com 33 menos 17, acho que 16, né, que sobram. Só que a nossa equipe de intervenção eram 5. Mas foi uma coisa que, graças a Deus, as aposentadorias dessas pessoas hoje estão garantidas até, se não me engano, o ano de 2038, onde a gente... pelo fato de não termos recuperado todo o desfalque, parte dele, aí o dinheiro acaba. Aí entra num lado mais político, técnico, que os gestores atuais e os futuros vão ter que resolver, né? Mas naquele momento eu senti que eu tinha essa obrigação, como a energia mesmo, a força divina. E de lá para cá se passaram quantos anos? Já se passaram 7, né? Foi 2018. Nós estamos em 25, se passaram 7. Você ficou nessa operação por quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Não podia ficar mais que isso. Não podia ficar mais que isso. Não, na verdade, a ideia era ficar 6 meses. Mas aí, né, por conta de algumas situações técnicas, acabou ficando 1 ano. Eu tive que promover um processo de reeleição da atual presidente, que foi me substituiu lá, funcionária pública, aposentada, ligada ao município, né? Então aí a gente revê muita parte legislativa, código de ética e por aí foi, né? A gente reorganizou um pouco a casa para que a Fátima Belani, que foi eleita, assumisse e terminasse de arrumar tudo e deixasse o Instituto funcionando. Hoje ele é presidido pelo... agora o nome fugiu, mas eu já vou lembrar, né? Que foi quem sucedeu a Fátima. Qual que é a tua visão sobre a economia atual no Brasil hoje, Albertinho? Você me fez uma pergunta sobre o mercado antes, né? Você me perguntou o que é o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Linka isso. Cara, o mercado financeiro é uma... Daniel, lembrei dele, né? O Daniel, inclusive era meu diretor na época da intervenção, né? Às vezes falha um pouquinho. Mas o Daniel hoje é o atual presidente, fechando, né? Mas, por exemplo, o mercado financeiro, cara, eu acho que ele faz parte da vida das pessoas. Eu sinto como uma coisa importantíssima no dia a dia e na vida das pessoas. Porque se o seu sonho é se formar para um dia ser um empresário, um empreendedor, ou ser um assalariado, não importa o nível,
você vai sempre estar precisando do mercado financeiro. E tem uma coisa muito séria, que em 1967, quando eu comentei de eu voar com meu pai, não existia, era isso nas escolas. Hoje, para você ter uma ideia, eu sou sócio da Riva, né, da 3A Riva Investimentos. Eu devo ter lá na minha carteira uns 60 clientes. Desses, 12, se não me engano, ou 13, são menores de 18 anos que têm idade entre 15 a 18. Sério? Sério. Na sua carteira Na atual? minha carteira. E meninos com 10 mil, 8 mil, 15 mil aplicados. E que eu faço questão de tratar e cuidar como se tivesse 10, 20 milhões, que alguns clientes têm isso comigo lá. Mas ali, ali na Riva não tem a política de, dentro da sua carteira, de ser no mínimo 300 mil reais? Tem. Hoje eu não abro uma conta com menos de 500 mil. Mas quando chega uma pessoa carente de educação financeira, o coração mole. Ah, é? O coração é muito mole, cara. É muito crédulo. Mas quando chega, né? E acontece o contrário, cara. Acontece o contrário. Às vezes chega uma pessoa lá, humildemente, falando, não, então vou abrir, posso abrir com 20 mil e tal. A gente começa o relacionamento. De repente a pessoa vira e fala assim, olha, eu não queria te falar porque eu fiquei inseguro, mas estou com 7 milhões aplicado ali. É comum isso. Já aconteceu algumas vezes. Então, assim, eu vejo o mercado financeiro como uma coisa muito importante na educação e na vida das pessoas, né? Porque ele te ensina a colocar o dinheiro para trabalhar para você e o dinheiro passa a ser uma proteção para você, né? Então não é só pelo fato do dinheiro vir o metal, como vovó e vovô e eu falávamos há 60 anos atrás. Ah, eu vi o metal, né? É uma coisa assim. Não, hoje você tem condições de empreender, de colocar suas ideias, as suas emoções. Quando eu tive essa sensação de estar fazendo pelo meu país, por que que foi? Eu pensei no mercado financeiro. Essas pessoas tinham dinheiro aplicados, o dinheiro tinha sido desviado. Caramba. Então, para aquilo que foi o objetivo delas, ele não estava suscetível de acontecer. Mas, eu falei, puta, talvez eu possa fazer alguma coisa. Da mesma forma, quando chega o gurizinho lá, tio, tô com R$1.000 aqui querendo aplicar e tal. Hoje eu tenho um que me mandou e falou, eu recebi meu 13º, R$1.400, o que é que eu falo? Ele tem 5 mil aplicados comigo. Todo mês ele guarda 500, 300, 200, ele já está com 5 mil. Mas tem um outro que começou com 1.500, que já está com 250. Isso tem 3 anos. Nesse meio tempo, ele arrumou um estágio, foi contratado como advogado júnior, recebeu a primeira bonificação dele, deu R$50 mil de participação de lucro. Ele aplicou tudo. Então, isso você pode usar para o seu bem, para suprir suas necessidades, para você também lazer, né? Mas usar para a sua formação, seja ela qual for. Então, eu acho que o mercado financeiro está intimamente ligado ao dia a dia, né? Ao nosso cotidiano. Sabe? Eu vejo. Né? Não é obsessão, tá? Não, imagina. Eu compreendo. Ele está ligado. Porque, né, se você quer estudar, quer se formar, se você está procurando, você vai para uma entrevista de emprego, você tem que se preparar, você tem que ter uma roupa apresentável, você tem que ter formação por trás disso, né, cursos, tudo, né, significa dinheiro gasto e investido. Né? Então eu vejo, e hoje, atualmente, na fase que a gente está, o mercado ele se torna muito atrativo, porque você vê que nós estamos com uma taxa de juros no Brasil, entrando um pouco em economia, que você também perguntou, de 15% ao ano. Isso faz com que o Brasil tenha hoje a taxa de juros reais maior do mundo. O Brasil hoje tem a taxa de juros real maior do mundo. Ou seja, é o melhor país para você se investir e ganhar dinheiro com dinheiro. Quem que está atrás do Brasil? Cara... Aí você me pegou, porque de pronto eu não sei se é México, não sei. Eu não sei assim. A gente não olha muito para o lado, porque a distância é muito grande do segundo, tá? Ah, é? É muito grande. O segundo não é 7% de juros reais. O segundo deve ser 3%, 4%. O segundo ele já entra na linha dos países do primeiro mundo, né? Que tem uma inflação mais controlada, uma taxa. Porque se você imaginar, vamos imaginar a nível mundo. Por que a gente está assim? Cara, porque. São vários. O Brasil está quebrado? O Brasil não quebra, não está quebrado. O governo nunca quebra. Né? O governo nunca quebra porque o governo tem a capacidade de emitir dívidas, né? E se autofinanciar. Né? Só que o Brasil ele é um país muito rico, é um celeiro mundial alimentar, de oportunidades e tudo. Né? Então tem um celeiro mundial do meio ambiente,
Agora eles estão monetizando aí a questão da capacidade nossa de preservar o meio ambiente e tudo mais. Então o Brasil é muito rico, ele vale muito mais do que o que ele deve, mas vale muito mais. Então a capacidade que o país tem de se endividar, eu te falar, eu talvez chutaria que ela é infinita, porque o país é muito rico, ele tem lastro. Só que, gerencialmente falando, o governo está gastando mais do que ganha, isso está gerando déficit, mas é uma forma de política assistencial que acaba fazendo com que as pessoas tenham acesso às coisas também e acabam movimentando a economia. Então, por um lado, é muito ruim e o país já é assim vamos imaginar. Desde sempre, né? O que eu vi em 1995 até 2002, especificamente, foi o Brasil sendo muito bem preparado pelo Fernando Henrique e pelo Pedro Malan naquela Economicamente época, falando. Economicamente falando. Aí criou-se... Bem preparado, que jeito? Explica. Para crescer. Tá, mas como que foi esse preparo? Esse preparo foi cuidando da economia, cuidando da poupança interna, não emitindo dívidas, apesar de sempre ser necessário o governo se endividar para poder financiar o crescimento, o desenvolvimento o que seria essa emissão de dívidas? Emissão de dívidas é o governo, por exemplo, vamos imaginar, criar um programa ou vários programas como tem hoje e não ter dinheiro para custear. Como é aquela poupança para os meninos que estudam, né? Que é o Bolsa Estudo, Bolsa Família e tudo mais. Então ele cria muito programa assistencial. Onde é a política de subsídio? É uma política de subsídio, mas que ela é oriunda, o custeio dela é oriundo da captação por emissão de dívida, que é os títulos, os tesouros diretos da vida que tem aí para você ser remunerado hoje, a inflação mais 7%. Então, quando eu falei que o país é o país que tem a maior taxa de juros real do mundo, é que aqui... O Tesouro Direto hoje está pagando inflação mais 7%? Paga. Pode dar continuidade. Ele paga inflação mais 7%, ou ele paga X% do CDI, 101, 100, alguma coisa do CDI, que é 15%. Então, quando você desconta dos 15%, que é a taxa de juros da economia, a inflação, que hoje está em 4,5% praticamente, você tem uma taxa real de 10,5%. Só que a conta exata não é essa, não é subtrair 4,5 de 15. Você tem que descontar os 4,5 dos 15, aí ele vira 9,5, entendeu? Então você faz uma conta composta, usando juros compostos, porque 15 é a taxa composta, é a taxa final. Aí você tem que descapitalizar ela, descapitalizando dela os 4,5, aí dá 9,5. E não 10,5 numa conta, né, simples. Se a Selic é 15, eu tiro 4,5, dá 10,5. Não é assim. Dá 9,5. Volta na linha de raciocínio do Fernando Henrique agora, do preparo. Eles estavam preparando a economia para o Brasil crescer. Né? Isso era em 1990, entre 1995, né, com o Pedro Malan como ministro da Economia e o Fernando Henrique enquanto presidente. Eu não estou falando de política, não. Estou falando do que eu vi tecnicamente. A gente está falando de dinheiro. Dinheiro e estrutura. Eles estavam estruturalmente preparando o Brasil para crescer. Aí chegou em 2002, houve a eleição, aí entrou o primeiro mandato do Lula, né, que na minha visão, né, eu não quero falar de política, foi muito bem gerido porque ele soube entender o que o Fernando Henrique e o Pedro Malan e toda a equipe tinham feito pelo Brasil e ele continuou, né, dando sequência naquilo. Então foi um mandato muito bom, um mandato produtivo, em que o Brasil continuou crescendo e tudo mais até 2006, 2005. E aí começou a mudar um pouco, aí começou a entrar as políticas assistencialistas, aí veio um segundo mandato, que aí já começou a aparecer corrupção, mensalão, e a coisa foi se embolando toda aí nesse meio tempo, de forma que hoje o Brasil é um país extremamente assistencialista, cujo governo gasta muito mais do que ganha, vive de endividamento. Isso acaba ocasionando um déficit fiscal que, consequentemente, está penalizando a população, porque quem vai pagar essa conta? Hoje, eu estou emitindo um tesouro direto, imagina que eu seja o governo, e eu estou captando de você, Alex, você está pondo o seu dinheiro suado e guardado, a IPCA, que é a inflação, mais 7, ou 6,5. Você está pondo dinheiro comigo. Só que eu só vou liquidar essa dívida daqui 10, 15 anos. Então, quem que vai pagar? Então, essa capacidade de endividamento, ela já está esgotada. Tecnicamente, ela já passou dos limites. Já passou. Só que, estruturalmente, o Brasil, eu volto a falar, é um país muito rico, que tem, né, muita coisa a ser explorada em termos de economia mundial e tudo mais, né, na minha visão. É um celeiro de oportunidades, do agronegócio, né, de empreendedorismo. O brasileiro é muito criativo, né, cara?
brasileiro é muito louco, ele é criativo demais. Do nada sai muita coisa. Você vê a quantidade de moleque aí, né, que são influenciadores, que são empresários bem-sucedidos, que já estão girando aí dezenas de milhões, centenas de milhões de reais, por uma ideiazinha que estava perdida, talvez, sem ter apoio, né? Robertinho, você falou muito de energia no começo, que a gente começou a trocar ideia. Uhum. Você vê o dinheiro como algo físico ou energético? Hoje. Cara, os dois. Não é querer ficar em cima do muro, não, mas eu vou te explicar por quê. Você fez uma pergunta muito boa. Primeiro, ele não é mais físico, né? Hoje a gente tem um sistema monetário todo digitável, né? Ele é todo internet, né? Você tem... Agora, ele é energético a partir do momento que você usa o dinheiro para fazer o bem e para o seu bem. Para o bem da sua família, para o bem das pessoas que estão à sua volta, ele é energético. Tem um amigo nosso em comum, que eu vou me permitir não citar o nome, mas, cara, ele me mostrou um projeto outro dia que todo o dinheiro que ele juntou na vida, todo o dinheiro, ele quer pôr nesse projeto, que é um projeto social. Então, por aí você vê o campo da energia do dinheiro também. E eu estava vendo o filho dele passar dificuldade recentemente, né? Uma dificuldade monetária, material. Ele deixou o bicho sofrer. Não precisava nada daquilo. Aí ele deixou o menino sofrer, né? Eu não sei o que ele queria com aquilo, eu mesmo dei palpite lá, ele, né, me mandou ficar calado. E quando ele fala do dinheiro que ele tem e o projeto que ele quer fazer, cara, até me emociona, cara, porque assim, é uma coisa maravilhosa. De cuidar das pessoas, velho. O que é? Mais do que... Cara, é um centro. É um projeto gigantesco, é um centro de cuidados com idosos Tá. e pessoas que tenham necessidade, mas não é esses tradicionais, não. É uma coisa bem completa, mas bem completa mesmo, com estrutura hospitalar, médica, permanente, nada que você vai pôr a pessoa, aí passa o médico, aí se precisar vai para o hospital, nada daquilo. E ele quer fazer essa estrutura numa área rural próximo, e é um projeto fantástico, cara. Que eu até tomei a liberdade de conversar com o meu amigo GPT, né, para me dar aquele. Ele chegou, o que você imagina disso? Tal, me perguntou. Aí, cara, eu joguei essa ideia pro GPT, né? Aí o GPT, cara, me mandou um projeto que falou, nossa, isso aí é uma coisa que não existe e tal, me mandou um projeto. Aí eu mandei para ele. Aí ele perguntou, foi você que fez? Eu menti. Foi? Foi. Você falou comigo, eu, né, passei a noite estudando e tal, tá aqui. Não é isso que eu quero fazer, mas é isso, aquilo. Cara, eu gastei 10 minutos, bicho. Eu joguei a ideia no GPT com o nível de detalhe que precisava, que é ter apoio disso, apoio daquilo, apoio disso, sobrevida, assistência, remoção, parará. O GPT montou uma estrutura financeira, operacional, tudo pronto. O dinheiro permite esse tipo de realização. Mas algo sensibilizou ele. O que você acredita que tenha sido? O campo energético. É. O campo energético sensibilizou ele há muitos anos. Que não é coisa da agora, não. Tá? Talvez nós sejamos instrumentos na concepção e execução desse projeto, caso ele vá adiante, né? Você acredita que vai adiante? A princípio, num primeiro momento, acho bastante difícil. Não é querer ser pessimista, não. Mas... Porque se ele tem o dinheiro e tem a vontade, por que você acha que não vai adiante? Porque envolve pessoas. E aí eu acho que tem um problema que pode entrar nesse meio aí. Pessoas que tomam decisão em cima do capital. Gestão de pessoas. Compreendo. Gestão de pessoas, a organização. Porque você idealiza, às vezes, projeto que seja qual for. Mas se ele realmente quiser fazer, ele faz. Faz. Né? E o dinheiro está lá para isso. Não é uma coisa... Eu acho que se o cara quiser fazer, ele faz. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, como todo e qualquer projeto que a gente implementa, né? E aí, cada dia, né? E quebrando, né? Rompendo as dificuldades, criando alternativas, chamando as pessoas para o jogo. Porque ali, cara, o campo energético ele tem que ser forte, desde a pessoa que você contrata, né? Até a concepção final. Porque o cara tem que querer cuidar das pessoas. E não é fácil, viu, Alex? Não é fácil. Eu passei com a minha mãe, com meu pai, né? Problemas sérios de doença. Eu tô vendo agora um outro ente da família com problemas sérios. Cara, eu tô vendo os filhos abandonarem.
Eu não vou entrar muito no mérito, você Não, me perdoa, porque senão esse negócio vai dar... Vai desenrolar de uma forma que Eu tô não vendo convém. filhos abandonarem pais, sendo que quando você nasce, são as pessoas Por que você acha que isso acontece, Albertinho? Cara, eu não sei. Sinceramente, Alex, eu não consigo entender. Você acha que de alguma forma os pais erraram no passado para ter esse Não, nível de abandono? Ou você acha que eu, o desenvolvimento do caráter da pessoa ele não é necessariamente condicionado à educação dos pais? eu acho que é isso aí, você matou. O desenvolvimento, a educação que a gente recebe não é condicionado a gente cuidar dos pais no final. É, né? Eu acho que é isso. Sendo bem objetivo. E aí a pessoa tem aquela dificuldade, ela não foi preparada para aquilo, ela psicologicamente, e acaba sentindo que é um peso, né? Então acho que as pessoas não são preparadas. Eu te falo, né? Eu tô indo agora para o Mato Grosso cuidar do meu pai, ficar lá uns 4 dias com ele. Então periodicamente É um peso. Só que é um peso que a gente tem que carregar. É um peso que a gente tem que carregar. Entendeu? Agora o gozado... Porque a gente foi um peso lá atrás. Exatamente. Só que eles não consideravam. Eles tinham energia, talvez por serem mais jovens, tudo, a energia supria um pouco desse desgaste. Hoje nós já estamos velhos e o que eu pensei que ia acontecer comigo, de chegar mais velho, ficar tranquilo, não aconteceu nada. Não tem nada de tranquilidade. Os meninos continuam dando trabalho e agora entraram os pais para a gente ajudar. Né? A gente está vivendo a geração de pais idosos com filhos idosos. Exatamente. Pais porque idosos com nós filhos estamos tendo expectativa, né, de vida. Tá né? aumentando a expectativa de vida. Exatamente. Você pega teu pai, tem que idade? Vai fazer 90 agora em janeiro, 90 dia anos 10. de idade. Então, teu pai não te teve novinho. Teu pai te teve com quase 30 23, anos. 27. E você já tá com 60. Eu tô com 60. Eu tive os filhos novinhos, né? Porque com 19 eu já tinha os 2. E era uma energia danada, mas ao mesmo tempo uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Porque como é que você tem responsabilidade para cuidar de 2 seres humanos, recém-nascidos, que não tem proteção, né? Sujeitos a tudo, com 19 anos. Então foi acontecendo meio que aos trancos e aos barrancos, né? Meia fórceps, né? Igual eu nasci, né? Porque mamãe conta que eu nasci com aquele negócio que puxa a cabeça. Ah, é? Mamãe foi o único que nasceu porque não queria nascer, que não sei o quê. Eu acho que sem querer ser machista, porque papai achou que naquela época eles falavam que era uma menina, né? E aí meu quarto era todo rosa, cheio de coisas de mulheres. Eu acho que eu vi ali que negócio, fiquei meio me cabreiro, falei, pô, esse negócio tem que ser pra homem, pô. Eles achavam que era menina. Era menina, né? Mas isso é apenas uma brincadeira. A gente falou um pouco sobre a aposentadoria, tá? Uhum. E dentro dessa linha de raciocínio e da sua experiência com banco, mercado financeiro e de vida. Uhum. O que é essa linha que as pessoas vêm trazendo, que eu não sei, estou te perguntando, porque talvez você saiba responder, de que muitas pessoas não conseguirão se aposentar por falta de dinheiro do governo. Isso é real? Já ouviu isso? Já. Sabe falar sobre isso? Já, um pouco. Me ensina sobre isso. Um pouco. Eu não sei nada. Um pouco porque hoje, primeiro eu vou voltar no tempo aqui do nosso bate-papo, quando eu falei de educação financeira, o poder do dinheiro, a energia do dinheiro, que ele deveria ter vindo desde 1967, quando eu estava no grupo, né? Andando comigo enquanto educação, e hoje eu faço questão de ter um grupo de crianças lá que estão comigo, que eu oriento. Primeiramente porque o brasileiro, com esses programas assistenciais, ele não está aprendendo a pescar, ele está já indo direto comer o peixe. Né? Né? Então ele tem um hiato aí na vida dele, que seria a educação financeira, para ele entender que se ele economizar R$10 por mês, desde quando novinho, ele consegue ter um dinheiro para complementar. E outra porque hoje a gente tem um sistema previdenciário extremamente corrompido, de baixa renda, porque se você olhar a pessoa aos 60 anos de idade, no teto do INSS, ganhar R$8.500, R$9.000 brutos e receber R$7.000 líquidos, sendo que é uma fase que você consome quase R$1.000 só de remédio, né? Em tese, tá? Estou falando público em geral. Não dá, não tem como se manter. Né? Então, essa parte da educação financeira para a pessoa fazer uma poupança particular e o INSS enquanto a aposentadoria da maior parte dos brasileiros que é pobre, faz com que falte dinheiro. Por isso que o brasileiro hoje, eu estava lendo ontem, hoje nós estamos com 31% da população extremamente endividada. Pessoas físicas. Tá? Então, Mais de 30%.
Mais de 30. Eu imaginaria que pode chegar a uns 60%, 70%. Mas, tecnicamente, o número lá é 31 e tal. Bom, mas vamos imaginar que a gente tem 50%, 60% da população extremamente endividada, que está pedalando dívida, né? Ou seja, vendendo almoço para comprar janta e olhe lá. Né? Então, cara, assim, vai faltar dinheiro e já falta. Aquilo que você perguntou, vai faltar dinheiro para as aposentadorias? Já falta. O que está surgindo aí de mecanismo? Os institutos de previdência municipais, os institutos de previdência, a legislação estadual, né? E a municipal também, que estão criando isso que eu falei com você da educação como obrigação, que é a pessoa entra para um ente público qualquer, né? Não é só ente público, né? Depois a gente pode ir para o lado privado. Ele vai ter a oportunidade de guardar um pouco do salário dele para ele criar o que se chama de reserva. Para lá na frente ele pegar essa reserva e poder converter junto com a aposentadoria do INSS numa renda melhor. Porque até então você tem o INSS ou os tetos dos estados e dos municípios, porque são aposentadorias que já não existem mais em lei. Antigamente, você carregava 80%, 90% dos seus vencimentos quando você atingia aquela idade para aposentar, seja no serviço público estadual, seja no serviço público municipal, seja no serviço público federal. Hoje não. Vou te dar um exemplo. Se você passar para ser um professor universitário num concurso, hoje, você vai se aposentar com o teto da Previdência, que é 8 mil, 9 mil reais. Ah, é? Você deve ter vários amigos professores que são aposentados, fim de carreira, que aposentam com 30, 40 mil, etc. Né? Porque eles seguiram uma carreira, mas quem paga é o Estado, porque não tinha legislação. Aí os governos começaram a entender, né, os deputados mudaram essa estrutura para criar o que a gente chama de os fundos complementares de previdência, seja a nível municipal, que existe, e estadual. Só que depende de cada município instituir o seu, de cada estado instituir o seu. Porque no governo federal já foi instituído enquanto exemplo. Então, assim, a pessoa com um bom planejamento, com uma boa orientação, trabalhando num bom órgão, se tratando de serviço público, ele consegue ter uma reserva, consegue implantar a educação financeira na prática, que é aquilo que eu falei de novo, viria lá de trás, e ele vai ter uma reserva que vai dar um padrão médio, em termos monetários, de 60%, 70% do que ele ganha no final da vida. Se ele tiver a capacidade e a sabedoria de poupar, desde novinho, como eu faço com essa gurizada lá, que eu já ensino eles a pensar no primeiro milhão, e todos eles vão chegar, uma boa parte antes dos 30 anos, né? Aí a pessoa vai ter uma reserva além disso, né? Que vai ser para a compra do seu imóvel, do seu carro, das suas viagens, do seu lazer, mas vai ter uma reserva que vai complementar esse final de vida dele. Fui procurado outro dia por um jogador de futebol famoso, que me permita não falar o nome, mas ele falou, me ligou, ele está num país fora, ele falou assim, pô, Beto, eu perdi meu emprego e tal, e eu tive que montar um planejamento, porque ele tinha um padrão de vida, né, onde ele tem uma reserva, obviamente, né, ele jogou fora, ganhou bem, mas ele estava sem salário. E ele só tinha aquela reserva, que era mais ou menos uns 9 a 10 milhões de reais. Ele está com 54 anos e ele queria viver até 90. Eu falei com ele, fulano, com qual idade você acha que você vai morrer? Então vamos pensar, que você não vai mais jogar bola, não vai mais ser técnico, não vai mais ser mais nada. Hoje, graças a Deus, ele é um dos técnicos. Mas isso aconteceu ano passado. Aí eu programei, ele gastava 102 mil por mês morando lá, na Europa, usando os recursos do Brasil e os euros que ele tinha aplicado. E eu projetei a vida dele, não iria passar de 70 anos. Dava 68, 67, eu tenho que olhar lá na planilha. Mas aí eu falei, cara, com 67 você tá pobre. Você não vai ter nada. E você já imaginou que 67 você é pobre sem nada? Isso é um caso bem específico. Vamos rever isso aí. A gente reviu todo o planejamento dele para que, se tudo der errado para ele poder viver até os 90. Aí a gente reduziu os gastos dele em termos de reais para 54 ou 58 mil, 48 mil por mês. Ele tinha que sair dos 102 e gastar 48. Mas como é que ele ia conseguir fazer isso na Europa? Graças a Deus, passaram uns 6 meses, ele foi chamado, então já conseguiu, hoje está com salário de 200 mil por mês. Então o cenário mudou, né? Você vê que muda, né? E aí ele vai poder chegar aos 90 agora com tranquilidade, mantendo os 100 mil de gasto que ele tem todo mês. Hoje ele consegue fazer.
Mas você vê como é que o mundo pode dar um revés. Então é muito importante que as pessoas entendam essa urgência e essa responsabilidade que você tem consigo mesmo, não vamos falar de família, consigo mesmo, de guardar um pouquinho todo mês. E ter esse dinheiro guardado e ir acumulando. Né? Na tua visão, o que seria uma boa distribuição da renda? 100% da minha renda, por exemplo. Tá. Tem um percentual que eu devo investir, tem um percentual que eu devo comer, tem um percentual que eu devo usar para moradia. De bate pronto. Tá. Como seria uma boa distribuição da minha renda? Cara, 70% para sua vida e 30% acumulando em poupança. 30% acumulando em poupança. É o que eu chamo de poupança, não é pôr na poupança não. Maneira de falar, pode ser investindo em algo que irá trazer retorno, né? E 70% para a vida. Para a vida. Que é alimento, moradia, aluguel, e engloba saúde? Lazer, ou esse 30% lazer, saúde, alimento, moradia, aluguel. Mas vamos lá. Informação. Informação também. Formação. Tá. E os mas 30... é complicado, né, Albertinho? É complicado. Para e pensa para você ver, o cara que ganha 3 contos por mês. Que eu tô falando de uma renda razoável. Ele teria que viver com 2.100. Tecnicamente falando. Né? Não dá. Não dá. Não dá. É complicado. Não dá. Mas, na verdade, a gente faz malabarismo, né? Tem muita gente que faz malabarismo com o dinheiro que ganha. É por isso que eu vendi perfume, que eu fiz bijuteria, que eu fazia imposto de renda, né? Tocava violão na noite. É por isso, é os malabarismos. Né? Então, porque com o salarinho do banco naquela época... O melhor investimento é investir em ganhar dinheiro. Ganhar mais. E aí, dentro dessa divisão dos 30%, o que eu sugiro? Cara, eu sugiro mesmo, é ter o dinheiro trabalhando para você, mas ter um pouquinho, se possível, investido em imóveis, investido um pouco de cripto também, sabe? Assim, a gente tem opções de investimento que você pode fazer com esses 30 de forma aí capitalizando também. E te dando complicado, Albertinho. A gente vive numa realidade favorecida, que foi criada por nós mesmos. Mas traz isso pro cara que ganha 3 pau por mês. Não tem jeito. E, tipo assim, 3 contos por mês, paga aluguel, cria 3 crianças. Qual que é a saída, Albertinho? Foda, né? O cara, a saída, eu vou te falar o que acontecia comigo, graças a Deus, né? Esse início de vida se formar, investir na formação. Investir na formação. Eu investi na formação um pouco tarde. Eu me formei em Direito, sou advogado, tenho OAB, tenho tudo. Aos 31 anos de idade. Investi tarde, né? Eu não fiz faculdade. Não fez? Não. E não é que tem que fazer. Não, mas é porque, como eu trabalhava no banco, para você crescer dentro de uma instituição financeira hoje no nosso país, você teria que ter um curso superior qualquer que fosse. Porque senão você não alçava voos nos cargos de gerência. Mas ainda é assim, né? Ainda é. Ainda é assim. Ainda é. Então eu fui meio que obrigado a fazer um curso de direito. Nunca fiz uma petição, não exerci a função de advogado, nunca. Suspendi a OAB porque eu estava pagando anuidade, sem motivo. Eu não sou advogado, eu só tenho a OAB, eu não sou. Mas me ajudou demais a galgar os cargos, a passar por momentos aí de necessidade de crescimento, empreendedorismo dentro da própria empresa, intraempreendedorismo, riscos, apesar de eu ser credo, né, achar que as pessoas são do bem, evitar muito risco também. Você ficou rico, Albertinho? Não. Não? Não, tem um padrão normal. Não. Eu sou rico de família, de alegria, de espiritualidade. Você é rico. Eu sou. Mas eu pensei monetariamente falando. Mas monetariamente falando, vamos entrar nessa linha de raciocínio. O capital que você acumulou, dá pra você viver uns 20 anos sem fazer nada? Dá. Dá? Dá. Uns 30 anos sem fazer nada? Dá até morrer. Dá até morrer? Dá até morrer. Morrer com 120 anos, dá? Cara, dá. O meu, você tá cegado, cara. O meu é garantido. Padrão de vida tranquilo, vive bem, curte a vida. Você é um cara que curte a vida. Eu cuido dentro do possível, né? Mas por que isso? Porque o banco lá atrás, quando eu entrei no banco do Você Brasil, curte a vida dentro do possível ou dentro do necessário? Dentro do possível. Porque o necessário seria além? O necessário é ir muito mais além, mas dentro do possível. Tem algumas limitações que você tem que ter. Né? Mas o banco me ensinou isso, essa questão de você poupar. Porque o banco, ele, naquela época, não é mais, tá? Para cada R$1 que você guardava, ele punha 1. Ah, é? Então você já sai com 100%. Você imaginou se fosse assim hoje, Virgínia? Você sai com 100% na cabeça. Caramba. Né? Só que tinha um limite, né? Mas e aí, como que era a inflação nisso tudo?
Cara, acompanhava a inflação, isso ia corrigindo. Mas eu não tô entendendo. Por exemplo, se eu colocasse R$ 100 no banco hoje, eu ganhava 200? Não, Tá. não era Me assim. explica isso aí, Vamos porque eu não imaginar, entendi, eu não consegui assimilar. Tá, eu tinha um salário de R$ 1.000. E na minha caixa de previdência, que era para eu ter o benefício de um salário de 1.000, o banco olhava para mim e falava assim, para Alex, hoje você ganha R$ 1.000 por mês, então eu quero que você daqui 35 anos tenha uma aposentadoria de 1.000. Tá. Aí conforme você ia crescendo na carreira, existia uma conta regressiva que ele trazia para o valor presente. Então, naquela época, se não me engano, eu ganhava 1.000, eu depositava 7 para minha aposentadoria e o banco põe outro 7. Então, qual o conceito que a gente tinha que não era falado? Poxa, você já estava ganhando 100% naquela aplicação, independente de ser R$ 7. Né? Você tinha uns R$ 7 que você aplicava e já ganhava 100 na cabeça, e aí a Previ, que é a nossa caixa de previdência, que fazia toda a administração daquela fortuna. No entanto, que hoje nós somos o maior fundo de previdência do país, né? Gerindo aí uns 250 para 300 bilhões de reais, né? E o negócio é superavitário o tempo todo, porque tem carteira de ações, carteira de renda fixa, o próprio governo. Nós entramos pesado nos papéis do governo, porque está pagando 6, 7%, porque não vamos ter 10, 15 anos de papel do governo pagando 6, 7%. Se eu sou obrigado a corrigir o salário em inflação, para você entender. E se eu estou aplicando a inflação mais 7, você entende que eu estou valorizando esse dinheiro que é para pagar a minha aposentadoria em 7? Então, cara, a nossa carteira é uma carteira super saudável, que eles fizeram outro dia uma projeção. O último aposentado do banco vai aposentar em 2100. Ah, é? É. E para fundir sua cabeça. Hoje a maior parte tem entre 60 e 70 anos. Aí nós estamos em 2025. Se você imaginar que a maior parte tem entre 60 e 70 anos, como é que eu vou pagar o último aposentado do banco em 2100, no ano de 2100? Sabe o que é? Porque essa turma dos velhinhos picareta estão casando com as meninas novinhas e tendo filho, aí o filho tem autismo, aí tem um filho deficiente, então já fizeram a projeção toda. Caramba, cara. Da última pessoa desse plano meu, que não existe, esse plano foi extinto em 1997, tá? Onde tudo que era acumulado era visando o salário que você ganhava na época. Então, se eu era um escriturário, o salário meta era escriturário. Se eu era um caixa, era o salário meta que eu tinha que ter aos 35 anos de banco. Ficou claro isso? Não muito. Tá. Eles imaginavam que você ia trabalhar 35 anos. Então você ia poupando aos pouquinhos 35 anos do seu salário dividido por 35 vezes 12. Tá. Aquele número de meses. Só que com a diferença de que para cada R$ 1 que você põe, o banco põe outro 1. Dobrava. Então vou te dar um exemplo. Dobrava o capital. Para cada R$ 1 que você colocava poupando no banco, o capital era dobrado. Você concorda que 35 anos são 420 meses? 420 10 meses. anos são 120 meses, 35 anos são 420 meses. É igual você pegar o seu salário e imaginar que você vai contribuir 420 e dividir ele por 420, concorda? Tá. Você vai colocar um X centavos lá. Porque se você pegar R$ 1.000 e dividir por 420, vai dar 20 centavos, uma coisa assim. Tá. Só que eu punha 20, o banco põe mais 20. Então isso Caramba. fez com que só que você tinha um outro problema. Você não podia passar do teto que você ganhava. Então tinha muita gente, tinha muito mais dinheiro acumulado. Ele poderia ter 3 vezes a aposentadoria, mas ele tinha o teto. Se você ganhasse 10 mil, você ia aposentar com 10 mil e ponto, e aquilo ia corrigir. Mas era 10 mil. Então ainda assim virou-se um superávit. Sobre educação financeira, você acredita que teria que ter nas escolas, Albertinho? Você falou muito sobre isso obrigatoriamente? Acredito. Você acha que faria diferença? Faria. Até para o próprio país e para a própria vida das pessoas. Por que você acha que não tem? Por falta de ação política mesmo. Né? E por que não tem essa ação política, já que seria tão benéfico? E outra, a ação política, econômica e ação educacional do Ministério da Educação e Cultura. Deveria ter isso no currículo obrigatório. Já tem em algumas escolas de segundo grau. Privadas e tal. Já dão educação. O meu menino tem. Mas eu acho que é questão política e questão, né, de meta educacional mesmo. O próprio Ministério, eles não enxergam isso. Como português também, eu sempre defendi que português na faculdade de Direito deveria ser obrigatório, porque o advogado se forma, às vezes, escrevendo mal, falando mal, né? Trocando sílabas e vírgulas e tal. Então, eu acho que deveria ser obrigatório. Albertinho, para finalizar, o Albertinho de 62 anos hoje, que tocava em barzinho com 18 anos. Você queria ter uma banda? Ou já tinha, sei lá. Que não tinha essa visão de
se programar financeiramente para a vida e chegou bem aos 62 anos. Uhum. O que você tem para falar pro menino que está começando a vida lá atrás, pro Albertinho do passado, que não tinha essa visão de educação financeira, acúmulo de capital, para ter uma velhice saborosa? Qual conselho que você pode dar? Primeiro, acreditar nos sonhos. Acredite no seu sonho, na sua energia, porque você vai chegar lá. E cuide para que você tenha sempre um escopo financeiro para poder viabilizando você realizar seus sonhos. Eu vejo dessa forma. Aí seria a união da educação financeira com acreditar, acima de tudo, nos sonhos, porque não é impossível. Sem saber que era impossível, isso é uma frase de uma pessoa, foi lá e fez. Mas no dia que ele foi pedir opinião para os outros para saber se podia fazer, todo mundo achou, não vai dar errado, não vai dar errado, mas sempre dá. Então acredite nos seus sonhos piamente. Qual foi o maior sonho que você realizou na tua vida? Conta pra mim. Cara, putz, cara, eu acho que é o meu maior sonho que eu realizei mesmo, assim, muito legal, foi tocar numa banda cover de Pink Floyd 3 anos. Que da hora, hein? E velho já. Depois de velho, com 45 anos de idade. A gente reproduziu quase 7 discos do Pink Floyd, regravamos. Eu ajudei a montar. Vocês gravaram um disco? Nós regravamos algumas obras do Pink loucura, Floyd em CD, essas coisas. E essa banda, eles eram uns meninos puta músicos que tinham 18 a 22 anos de idade, eu tinha 45. E eu estimulei eles demais a seguirem adiante. E por conta da minha carreira executiva, em 2005, eu tive que sair da banda para seguir a carreira executiva. Né? Então foi a minha maior frustração, aproveitando o gancho do sonho. Mas era bom demais, cara, fazer aquela sonzeira, tocando o que o Pink Floyd criou. Foi um dos meus maiores sonhos. E junto com isso, foi meio inesperado, mas os filhos foram inesperados, né? Porque os dois vieram sem programação, mas depois eu percebi que foram sonhos que eu... Como é que eu traduziria, cara? Mas os filhos são sonhos também, né? São sonhos. É só que eles vieram antes de sonhar. Qual sonho que o Albertinho, de 62 anos de idade, ainda vai realizar? Cara, eu acho que é ser feliz. É ser feliz. Eu procuro sempre a felicidade. Esse é o meu maior sonho. Por isso que talvez eu traga essa energia, essa alegria, né, no dia a dia. Aprendo muito com os jovens, sabe? E me ajudam demais a ter essa energia, esse fogo vivo. E o que é ser feliz? Cara, é amar. É sentir o cheiro da natureza. É poder acreditar nas pessoas, sem ser medo, sem ter medo de errar e de desconfiar. Isso é ser feliz. Ser leve, sabe? Olhar nos seus olhos igual eu olho agora e sentir essa paz. Isso é ser feliz, velho. É isso. Mas eu saio daqui, talvez, eu vou para a vida real, o mundo real não é assim. Mas ser feliz é essa plenitude, essa paz espiritual. Isso é ser feliz. Não é material, não. É a paz espiritual mesmo. Legal, bacana. Foi profundo, hein? Esse é o Albertinho. Poxa. Vocês conheceram uma pincelada desse cara. Esse cara é animadíssimo. Esse cara dá rolê com a gente de moto como um menino. Ele não contou essas aventuras dele aqui porque não deu tempo. Eu ficaria por 2 horas aqui trocando ideia com ele ainda. E nesse episódio tem muita dica sobre o mercado financeiro, muita visão espiritual e energética, por assim dizer. E vale a pena acreditar nos seus sonhos, segundo o Albertinho de 62 anos, aconselhando o Albertinho de 18 anos de idade, que curtia tocar em barzinho. Esse é o Fonseca Cast. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alex. Valeu, Albertinho. Na paz todos aí, viu? Desejo tudo de bom. Que Deus abençoe. Show de bola. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Valeu, obrigado.